que é refrigeração industrial? O que é um quadro de válvulas para evaporador frigorífico? Qual a diferença entre degelo por controle de pressão e degelo por controle de drenagem? Qual é a diferença entre controle de sucção proporcional, por 2 estágios ou por controle de pressão? De que forma que nós podemos controlar a amônia dentro de um evaporador frigorífico com a melhor performance energética e com o melhor índice de transferência térmica? Para falar sobre esses e outros assuntos, nós estamos produzindo esse vídeo hoje, especialmente com esse quadro de válvulas que está atrás de mim, produzido para um de nossos clientes. Então o nosso setor de engenharia desenhou esse quadro, projetou esse quadro, nós montamos esse quadro e agora estamos mandando ele montado para um frigorífico do estado do Rio Grande do Sul, onde ele fará o controle da amônia dentro dos evaporadores frigoríficos. Para começar esse conteúdo, a gente vai explicar de maneira simples e prática o que é e como funciona um sistema de refrigeração industrial, especificamente falando sobre a amônia, que é o foco desse vídeo. Então, um sistema de refrigeração industrial, ele tem componentes, ele tem partes. Essas partes são o compressor, o condensador, o separador de líquido, os evaporadores, o reservatório de líquido, o economizer e outros componentes dependendo da complexidade do sistema. Então, o sistema pode ter um regime de temperatura somente, como por exemplo o -10, ou ele pode ter 2 ou 3 regimes ou até mais, então -10, -35, 0 graus. E o sistema tem variações. Então o projeto do sistema de refrigeração industrial, ele é um projeto modular, onde os fabricantes de equipamentos, como por exemplo a Maekawa, a Gunther, a Johnson e outros fabricantes conhecidos no mercado nacional, vão modularizar uma solução para a aplicação que o cliente deseja. Então, grandes indústrias de bebidas, frigoríficos, laticínios, também indústrias farmacêuticas com seus processos de refrigeração, indústrias químicas, o setor de energia e diversos outros setores que utilizam refrigeração nos seus processos, seja diretamente no seu produto ou indiretamente nos seus processos industriais. Então, um sistema de refrigeração, um sistema básico, simples, ele vai ter um compressor. Esse compressor vai comprimir a amônia em estado de gás e vai descarregá-la em alta pressão e alta temperatura. Na segunda etapa, nós temos o condensador, onde começa a mudança de fase da amônia, do estado de gás para o estado líquido, e aonde ela é direcionada para o separador de líquido, sendo armazenada, expandida a uma determinada temperatura e depois bombeada para o processo. Claro, esse é um sistema específico que eu estou falando. Diversas outras montagens, diversos outros tipos de sistema e de equipamentos podem ser encontrados em plantas de refrigeração. Esse não é um sistema absoluto, mas esse é o sistema onde esse quadro de válvulas que está atrás de mim está instalado. Depois desse bombeamento da amônia líquida feita para o evaporador, a amônia vai evaporar, ou seja, ela vai de novo mudar de fase. Nesse momento, ela vai mudar da fase de líquido para a fase de gás, fazendo assim a absorção da caloria da câmara fria, lá do processo, do produto. Então o que acontece? Na termodinâmica, a molécula quente, o corpo aquecido, ele tem a tendência de ceder a sua caloria para o corpo frio. Falando numa visão molecular, em utilidades industriais, o que é uma molécula de aquecimento? É uma molécula agitada, em alta pressão e alta temperatura. Então, por exemplo, no vapor, na amônia, que são gases térmicos, são fluidos térmicos, a gente tem essa agitação molecular. E quando esse fluido está refrigerado a baixa pressão, ele também está a baixa temperatura. Então nós temos esse range, tanto do gás quente, que é descarregado pelo compressor, quanto do líquido de amônia gelado, que é bombeado e direcionado para os evaporadores. Lembrando que isso funciona como a geladeira da sua casa, da minha casa, então é um circuito fechado, onde a mudança de fase da amônia é constante. A amônia é um fluido térmico natural, então ela é extraída da natureza e
inserida, devidamente tratada, inserida no sistema, passando por esses processos, pelo processo da compressão, pelo processo da condensação, pelo processo da expansão dentro do separador de líquido, pelo processo de bombeamento até o evaporador e depois no retorno pela linha de sucção, onde na forma de gás ela retorna para o separador de líquido e é novamente recomprimida pelo compressor. Agora que nós falamos brevemente sobre o processo de refrigeração e os seus componentes principais, como o compressor, o condensador, o reservatório de amônio, o separador de líquido e o evaporador, nós vamos falar sobre os controles, que é onde a Danfoss atua como líder global de mercado no mercado de refrigeração industrial. Então, para começar a falar sobre os controles, a gente vai falar sobre a sucção. Então, como é feito o controle na sucção? Ele pode ser feito de 3 formas principais. A primeira é com a válvula que você está vendo na tela. Essa válvula é o modelo ICS. A válvula ICS é uma válvula pilotada. O que isso quer dizer? Ela é operada através de pilotos. Então ela pode ter 1 ou 3 pilotos, 1 ou 3 lugares para acoplar pilotos. E dependendo da composição dos pilotos, ou seja, do lugar e de quais pilotos você colocar na tampa da válvula, ela vai desempenhar uma determinada função. Então, por exemplo, se você usar o piloto tipo CVC, ela vai ser como uma válvula redutora de pressão. Ela é utilizada, por exemplo, em processo de injeção indireta de amônio para redução de pH de produto. Já se você utilizar o piloto CVP, você pode fazer o controle do degelo por gás quente ou também o controle da sucção, onde, por exemplo, num evaporador você está alimentando ele com um separador de menos 10 graus, mas você precisa de uma temperatura maior, talvez menos 2, 0 graus. Então você faz uma restrição, um controle de pressão, e essa restrição vai definir a pressão e a temperatura de evaporação dentro do evaporador frigorífico através da válvula ICS. Outra opção de válvula é essa que está aqui atrás de mim, nesse quadro que está montado e que você está vendo. Essa é a válvula ICLX. A válvula ICLX é uma válvula solenoide de 2 etapas. Ela tem 2 pilotos elétricos EVM com 2 bobinas. A válvula ICLX é operada a gás quente. E sendo de 2 etapas, na primeira etapa, ela abre 10% da sua capacidade de refrigeração após o processo de degelo, fazendo gradualmente o trabalho de refrigeração, adicionando eficiência energética e segurança ao processo. Depois, ela abre o restante, então os outros 90%. As 2 bobinas utilizadas nela, uma é de 16 watts, que precisa ter uma força maior para poder abrir no piloto normal aberto, NO, de normal open, e a outra é de 13 watts e fica no outro piloto. A outra opção é a válvula proporcional ICM. A válvula ICM é uma válvula motorizada. Ela possui um atuador. O nome desse atuador é ICAD. E esse atuador ele é um servomotor que vai fazer a abertura e fechamento gradual da válvula de acordo com a real necessidade do processo de momento a momento, com um controle de temperatura extremamente preciso. Então, trabalhando, por exemplo, com regimes de menos 35, menos 40, menos 45, regimes de congelamento, onde a pressão é muito baixa, você tem uma precisão muito grande garantida pela válvula proporcional. E com esse funcionamento contínuo, ela entrega uma eficiência energética e uma eficiência térmica na transferência muito superior a outros tipos de válvula. Agora vamos falar sobre controle de degelo. Aqui atrás de mim, nesse quadro, você pode observar que o controle de degelo é feito com uma válvula ICS. Essa válvula ICS é operada por um piloto CVP. Isso quer dizer que é um controle de degelo feito com base na pressão do processo. Então nós setamos, por exemplo, uma pressão de 5,5 bar e quando nós injetamos gás quente dentro do evaporador frigorífico, ele vai ser dispensado nessa pressão. No começo do processo, enquanto tem muito gelo ainda em volta do evaporador, isso funciona muito bem, porque a tendência é que esse gás quente
seja todo ele condensado, porque ele vai ceder a sua caloria para derreter todo esse gelo. Mas no decorrer do processo começa a ter uma mistura entre líquido e flash gas. Por quê? Porque não existe mais tanto gelo no evaporador para ser derretido. Dessa forma, esse gás retorna ao separador de líquido e mesmo não tendo a necessidade de refrigeração com o aumento da pressão, o compressor vai entender que ele precisa trabalhar. Dessa forma, é um gasto energético maior da planta sem uma real necessidade térmica. Tem uma solução para isso. Então, esse controle por pressão, ele é o mais usual do mercado, ele sim funciona muito bem, mas existe uma solução de melhor eficiência energética. Qual é essa solução? É a válvula ICFD, que a gente vai mostrar daqui a pouquinho no quadro modelo ICF da Danfoss. Como esse quadro de válvula, que está atrás de mim, um padrão standard com bloco ICF no líquido e no gás quente, e com válvula ICLX na sucção e ICS no controle do degelo, é construído, de que forma a gente projeta e constrói esse quadro. Primeiro, é importante entender que o dimensionamento do quadro de válvulas deve ser feito com base nas características reais do processo. Então, por exemplo, a capacidade, a temperatura, as variáveis de circulação de temperatura de gás quente, todas as variáveis envolvidas naquele processo de refrigeração precisam ser consideradas. E aonde que esse dimensionamento é feito? Dentro do próprio software da Danfoss, Cool Selector. Se você quer saber mais, aprender a mexer no Cool Selector, aprender a fazer dimensionamentos de quadros, de válvulas, deixa uma mensagem aqui embaixo, falando o que você quer e deixando o seu e-mail. A gente vai entrar em contato contigo para te explicar como o software funciona e te mandar uma relação pré-dimensionada de quadros de válvula. Então, como o quadro é construído? Primeiramente, quais são as linhas? Nós temos a linha de líquido com um bloco ICF. Nesse bloco nós temos módulo de bloqueio, filtro, solenoide, retenção, um novo módulo de bloqueio e um conector de processos, onde nós vamos interligar a linha de degelo. O segundo é o gás quente. No gás quente nós temos um bloco simples, com 2 bloqueios, um filtro e uma solenoide de alta capacidade com operador manual. No controle de degelo por pressão, como nós falamos anteriormente, nós temos uma válvula do tipo ICS com um piloto e um piloto CVP para ajuste de pressão. Já na sucção, nós temos 2 válvulas do tipo SVA para bloqueio e uma válvula do tipo ICLX para fazer esse controle da sucção funcionando em 2 etapas, como nós explicamos anteriormente. Considerando esse quadro, você tem um bom custo-benefício, mas você não tem todas as válvulas ICF. Então, o que eu quero explicar? Qual é a diferença entre a válvula ICF e o modelo standard, como essa que você está vendo aqui? A válvula ICF é um bloco, então você vai ter vários módulos com diferentes funções que você pode configurar da forma como o seu projeto pedir, e esse bloco vai ter somente 2 soldas. Então ele diminui muito os pontos de solda e adiciona muita segurança e velocidade de instalação ao seu processo. Além disso, a manutenção se torna muito mais simples, porque bloqueando esses módulos você pode fazer uma descarga da amônia numa quantidade muito menor dentro do bloco para poder fazer a manutenção. Então, comparando um bloco como esse que você está vendo agora na tela com esse trecho entre as válvulas de bloqueio e a válvula de controle, você tem uma diferença significativa na quantidade de amônia. Essa amônia, que precisa ser drenada para que seja feito um serviço, vai colocar o colaborador em exposição. Então é um ponto importante de segurança. Em termos de eficiência energética, os blocos de válvula ICF adicionam uma menor perda de carga ao processo. Então, desenhado para o melhor escoamento do fluido, você vai ter uma menor perda de carga. Isso quer dizer que com um menor trabalho lá dos compressores, dos equipamentos, você vai ter mais performance. O que é performance em um sistema de refrigeração? Transferência térmica e eficiência energética. Então, através da menor perda de carga, você pode entregar isso ao seu processo montando um conjunto de válvulas, montando um quadro de válvulas no padrão ICF. Esse quadro aqui atrás de mim, além dessas linhas que eu comentei, ele possui uma bandeja. Essa bandeja é feita em aço inoxidável. Ela tem uma estrutura em U para servir como berço
para essas linhas, e ela também tem duas chapas, ela tem chapa dupla de aço inox com um dreno no meio. Entre essas duas chapas existe um isolamento. Esse isolamento faz a função de isolante térmico para essa bandeja, onde vai ter o gotejamento do gelo produzido nesse quadro de válvulas. Além disso, uma marcação em X e um ralo no centro vai direcionar essa água para o sistema de esgoto do cliente em questão. Então todo o projeto de quadros de válvula ele pode ser feito personalizado, de acordo com cada instalação, com cada espaço, com cada questão que não eventualmente tem a ver só com o projeto técnico, mas também com a empresa em si, com exigências da empresa, com a forma como a empresa trabalha e tudo mais. E a gente faz esse alinhamento, então, do estudo das melhores práticas, apresenta isso à engenharia da empresa e com essa devolutiva a gente atualiza o projeto de acordo com as melhores práticas para cada cliente. Então não existem modelos standard para padrão. O que existe são boas práticas, é o melhor custo-benefício, a melhor performance que eventualmente não vai ter o melhor custo inicial, mas ao longo prazo pode ser que exista sim um custo-benefício superior ao projeto standard. Se você considerar, por exemplo, a questão das soldas, a gente tem o modelo standard e o modelo ICF, como eu falei. Numa linha de líquido, você vai ter válvula de bloqueio, filtro, válvula solenoide, você vai ter outra válvula de bloqueio e você vai ter uma válvula reguladora de expansão. Isso quer dizer que são 5 componentes, no mínimo 10 soldas, 10 a 12, dependendo da composição da válvula solenoide. Tratando de uma válvula do tipo ICF, você vai ter uma solda de encaixe e apenas 2 soldas. Então, o tempo de instalação é infinitamente reduzido. Além disso, tem a questão operacional, de segurança que nós falamos, protegendo os colaboradores, os operadores, e principalmente a questão da manutenção e da eficiência. Então, a válvula solenoide, com o tempo, ela vai desgastar, tanto a válvula de vedação por pistão, a válvula de vedação por diafragma, e você vai precisar fazer serviços nessa válvula. Tendo válvula em bloco, podendo fazer esse bloqueio e esse dreno parcial de uma quantidade pequena de amônia, você tem um grande benefício para o time de manutenção, de utilidades e também de engenharia, que vai considerar um projeto com o melhor custo-benefício dentro da melhor eficiência energética. Virando o quadro, a gente pode observar os blocos de válvula ICF que eu vinha falando. Então a ICF para o gás quente, ela é um padrão. Ela é válvula de bloqueio, válvula solenoide e filtro. Mas se você pensar no aspecto de uma instalação standard, onde você tem 2 válvulas de bloqueio, um filtro e uma válvula solenoide, nós entramos na mesma questão das soldas, da eficiência energética, do tempo de instalação. Então, como você pode observar aqui, você tem todos esses módulos, a derivação de gás quente que está operando a válvula ICLX e todos os módulos estão em um único bloco. Então esse bloco ele vai agrupar todas as funções necessárias para que esse gás quente, que sai lá da descarga do compressor como nós falamos antes, gás de amônia a alta pressão e alta temperatura, possa ser injetado no evaporador frigorífico, fazendo o processo de degelo. O que isso quer dizer? De novo, o evaporador, durante o seu trabalho, ele forma naturalmente uma barreira de gelo. Mas por que esse gelo tem que ser removido? Por que esse gelo tem que ser derretido? A camada de água congelada, de gelo, ela cria uma barreira de transferência térmica para o evaporador frigorífico. Dessa forma, nós estamos trabalhando, requisitando mais energia do nosso compressor e do nosso sistema, sem uma eficiência de troca térmica do nosso sistema. O que isso quer dizer na prática? Nós estamos desgastando mais os componentes do sistema, gastando mais energia elétrica e produzindo menos potencial de refrigeração e troca térmica, muitas vezes demorando mais para que a nossa produção possa passar para a etapa seguinte. Então, se for o congelamento, o armazenamento, a distribuição, a gente vai estar postergando esse processo, atrapalhando essa transferência térmica. Logo ao lado, nós podemos observar a linha de líquido, onde, como eu falei, nós temos uma válvula de bloqueio, um filtro, uma válvula solenoide com operador manual, uma válvula de retenção, um encaixe para solda, uma tampa para solda, conectado à válvula ICS, que segue fazendo o controle do degelo por gás quente por pressão, através do piloto CVP,
E nós temos também uma outra válvula de bloqueio. Além disso, para fazer a purga de amônia em caso de manutenção, nós temos as válvulas SNV. O que é uma válvula SNV? É uma válvula de agulha. Então, como a quantidade de amônia que está dentro do bloco, como eu falei antes, é muito pequena em relação ao sistema standard, com vários componentes instalados e com um grande trecho de tubulação, você consegue fazer essa drenagem de maneira rápida, segura e extremamente eficiente. Na linha de líquido, nós temos a possibilidade de instalar diferentes soluções para fazer a alimentação de líquido dentro dos evaporadores frigoríficos. Um bom exemplo é do controle proporcional, muito utilizado em tanques de cervejaria, na indústria alimentícia. Então, nós adicionamos a amônia de maneira proporcional. Por exemplo, numa grande cervejaria, você tem um grande tanque com milhares, milhões de litros de cerveja e você faz o resfriamento de cintas, 3 camadas de cinta e mais um cone na parte inferior do tanque. Então você tem que fazer essa alimentação distribuída do líquido. Você pode fazer isso de maneira proporcional, usando um bloco de válvulas ICF, como esse que está aqui atrás, com um módulo ICM. Qual que é a diferença? Você vai ter uma expansão eletrônica de líquido, então você ganha em eficiência. Mas, de fato, a maior eficiência está na sucção, colocando a válvula proporcional para fazer o controle unificado de sucção em processos como esse. Então, fábricas de gelatina, fábricas de margarina, fábricas de bebidas, alimentos e bebidas de maneira geral, ganham muito em termos de eficiência energética fazendo esse tipo de controle. Aproveitando, já que nós estamos falando sobre os blocos ICF, esse bloco com o módulo ICM e o atuador ICAD é muito utilizado em controle de líquido proporcional nos separadores de líquido. Então, qual que é a diferença? Na injeção on-off, ou seja, no sistema liga e desliga, você tem uma válvula on-off, ou uma ICS com um piloto elétrico, ou uma válvula do modelo EVRA, ou mesmo uma ICF somente com o módulo elétrico dela, com o módulo solenoide, e quando o nível baixa, você vai fazer a injeção de líquido dentro desse separador. Quando o nível está maior, você faz o encerramento dessa injeção de líquido para fazer esse controle on-off, ou seja, liga e desliga. Isso é feito através de sensores como o LLS 4000 que você está vendo, ou o famoso e conceituado AKS 38, que vai sair de linha durante esse ano de 2024 na fábrica da Danfoss. Então, esse é o controle on-off. Qual que é o problema? Você precisa fazer um ajuste da regulagem, um pré-ajuste mecânico da expansão. Então, se a capacidade do separador for abaixo do que aquela que está setada na válvula, você estará elevando a pressão desnecessariamente. Elevando a pressão do separador de líquido, o compressor, naturalmente pelos seus controles, vai entender que a necessidade de recomprimir amônia e reiniciar esse processo de refrigeração é eminente. E o que isso vai fazer? Isso vai gastar energia por nada. Sem a necessidade da geração de refrigeração, você vai estar gastando energia elétrica. Qual é a solução? Então, como eu estava falando, o bloco ICF, com o módulo ICM, o módulo motorizado, e o atuador ICAD fazem a expansão eletrônica. Então, através da expansão eletrônica, o comportamento do separador é contínuo, ele não tem essas variações e ele se corrige de acordo com a real necessidade, a real carga térmica do sistema, momento a momento. Quais são os componentes utilizados para fazer esse tipo de controle proporcional em separadores de líquido? O bloco de válvulas ICF com o módulo ICM e o atuador ICAD, ou uma válvula ICM standard, como a ICLX que nós mostramos, no corpo IC-valve, mas óbvio com seu módulo motorizado e atuador. O transdutor de nível modelo AKS 4100, que pode ser fornecido com haste, com cabo, com display, sem display, em diversas configurações, e o controlador de nível líquido EKE 347. Então, através desses 3 componentes básicos no sistema de refrigeração, você consegue fazer um controle proporcional no separador de nível líquido. Esse controle proporcional vai garantir estabilidade do sistema de amônia e vai garantir também a maior segurança operacional e a maior eficiência energética.
garantindo que os equipamentos, o compressor, o condensador, o quadro de válvulas, todos os equipamentos, todos os componentes desse grande sistema, desse grande ciclo de refrigeração, vão trabalhar de forma contínua e linear, somente quando for necessário. Outro ganho que a gente tem em termos de proporcionalidade, o que isso quer dizer? Fazer o sistema de refrigeração operar de acordo com a necessidade momento a momento, com um nível maior de automação, é, por exemplo, com os compressores, com as bombas de amônia, com os ventiladores dos condensadores. Nós conseguimos, com transdutores de pressão e inversores de frequência, fazer uma grande automação do sistema de refrigeração industrial, garantindo sempre a melhor performance e a melhor transferência termoenergética. Ao contrário do outro quadro que estávamos falando, aquele de um projeto que será instalado em evaporadores frigoríficos em um cliente, esse quadro está aqui como demonstração. Nós montamos ele seguindo os melhores parâmetros de eficiência energética, segurança e, por que não dizer, sustentabilidade, proveniente da eficiência energética gerada. Então esse quadro, começando aqui pela válvula ICFD. Como eu falava anteriormente lá no quadro de válvulas, modelo standard, nós temos a válvula ICS. A válvula ICS faz um controle por pressão, então o gás quente é injetado no evaporador e ela faz um controle considerando a pressão daquele processo. Como eu disse, depois do estabelecimento do processo, então depois do início do processo, ela não é tão eficiente do ponto de vista de eficiência energética. Já a válvula ICF, com esse módulo, o módulo de boia, ela é muito mais eficiente. Por quê? Aqui dentro nós temos uma boia. Essa boia retém dentro do evaporador o gás quente até o momento que ele começa a condensar, ou seja, a se tornar líquido de amônia, e ela vai levantando gradativamente uma boia interna. Então ela só vai retornar para o separador de líquido. E esse líquido não precisará ser recomprimido lá pelo compressor, nem passar pelo condensador, nem ser bombeado pelo sistema. Então essa válvula, esse tipo de válvula, esse tipo de instalação, adiciona uma eficiência energética muito grande, especialmente em sistemas que têm o processo de degelo de maneira contínua, ou seja, que costumam fazer o degelo continuamente. A conta de energia certamente vai bater. E instalar esse tipo de válvula tem o melhor custo-benefício, falando em termos de controle de degelo. Outra diferença do quadro convencional é na sucção. A sucção aqui é com ICF large. O que isso quer dizer? São os blocos ICF de grandes corpos. Então, a 50, 65 são os corpos maiores, de 2 polegadas, 2,5, 3 polegadas, onde nesse caso nós temos as funções de válvula de bloqueio e a função de válvula ICLX, ou seja, válvula solenoide de 2 etapas. Mas como a gente faz para controlar essas válvulas? Como a gente faz para controlar um quadro de válvulas de maneira eficiente? Será que nós precisamos programar um CLP, fazer uma lógica complexa, entender o funcionamento de todas as válvulas e os melhores parâmetros? Na verdade, não. A Danfoss desenvolveu o controlador EKE 400. Esse controlador foi desenvolvido em cima da plataforma das válvulas. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a comunicação é uma comunicação direta e que a performance das válvulas aliadas ao controlador EKE 400 é a melhor performance possível em termos de eficiência energética, em termos de funcionamento, em termos de operação. Os dados extraídos pelo controlador EKE 400 podem ser transferidos para um sistema de supervisório. Então nós temos clientes que, por exemplo, é feito um levantamento em relação ao preço do produto. Digamos que, por exemplo, o quilo do peito de frango. Esse quilo de peito de frango, esse alimento, essa unidade alimentícia é o que é produzido no final do processo. Então o objetivo geral do processo é produzir isso. Mas quais são as utilidades envolvidas? Qual é o custo em relação às utilidades para que eu possa produzir esse alimento? Então o primeiro passo que a gente faz é entender o processo, entender quais são os aspectos envolvidos nesse processo e quais são os custos. Então o custo por quilocal de
energia dispensado para que esse processo possa acontecer. Então a gente tem o custo do quilowatt, a gente converte isso para quilocal e consegue ter um entendimento de qual é o custo para que o alimento ou qualquer outro produto seja produzido. A partir disso, a gente faz um levantamento em termos de eficiência energética e sustentabilidade industrial, onde nós vamos entender as utilidades industriais do cliente de maneira profunda. Então nós vamos analisar o sistema de vapor, o sistema de amônia e o sistema de água dessa planta específica. Qual é o foco desse sistema? Então eu desenvolvi esse projeto, eu desenvolvi esse trabalho em uma especialização que eu fiz no MIT. Depois dessa especialização, eu desenvolvi esse dashboard, eu desenvolvi esse trabalho. Como que isso funciona? No vapor, nós temos duas possibilidades de eficiência energética e sustentabilidade. Quais são elas? Gastar menos combustível e menos água, obviamente, e também, consequentemente, emitir menos gases de efeito estufa para a atmosfera. Na amônia, nós podemos aplicar eficiência energética ao processo através do estudo dos controles. Então, como eu falei antes, das questões de trabalho proporcional, de perda de carga, da distribuição da própria amônia, do retorno, fazendo esse estudo, nós conseguimos identificar pontos de eficiência energética. Então, o que é esse levantamento em eficiência energética e sustentabilidade industrial? Na prática, nós observamos os sistemas de amônia, vapor e água. No sistema de amônia, nós identificamos pontos de controle que podem ser otimizados. E através de projeto e otimização, nós reduzimos o consumo de energia e aumentamos a performance de transferência térmica do sistema. Isso aumenta a eficiência energética do sistema. No sistema de vapor, o nosso foco está na redução dos pontos de vazamento e também em sistemas de controle e consumo de vapor. Então, reduzindo o consumo de vapor e otimizando os controles, nós reduzimos o consumo de água, reduzimos a queima de combustível e, consequentemente, reduzimos a emissão de gases de efeito estufa daquela determinada planta industrial. Em sistemas de água, nós desenvolvemos projetos de filtração industrial e reuso, onde nós conseguimos aproveitar tanto a energia térmica de refrigeração e aquecimento contidas naquela água, naquele líquido, naquele veículo transportador de energia, quanto a própria água através do seu reuso.